Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui, e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma matéria interessante chamada Impressões de Vitória, de 1920, do jornal Luz e Sombra, de 1920, Coronel Nestor Gomes, falando aqui do nosso governador nessa ocasião, e acha-se à frente do cargo de presidente do vizinho estado do Espírito Santo, o excelentíssimo senhor Coronel Nestor Gomes, Sua Excelência, que é filho do estado do Rio de Janeiro, de Conceição de Macabu, e constitui em Vitória um caso típico de operosidade de aplicação, conseguindo do seu trabalho persistente granjear a admiração de todos que lhe dedicam o respeito e todos lhe dedicam e o respeito que todos lhe tributam. Falando de Nestor Gomes, que é um daqueles presidentes da Primeira República, governadores estaduais, né, presidentes do estado, eram chamados de presidentes, né, que eram do Rio de Janeiro, que eram cariocas e foram meio que indicados pelo governo central, né? A escolha do coronel Nestor Gomes para presidir os destinos do estado vizinho deve-se tão somente aos dotes que lhe exornem o caráter e jamais as conveniências políticas de campanário. Tá bom. Acredite se quiser. É um cara que, interior do Rio, coronel, né, não tem nada a ver com a história capixaba, e tanto por isso que nós tivemos tantos problemas, né? Durante esse período aí, a gente teve algumas tentativas de golpe e contragolpe, e depois a gente faz um vídeo falando sobre isso, né, da situação do Espírito Santo nessa época, nos anos 1920. Sua Excelência, que relutou em princípio a indicação de seu nome, aceitou por fim como candidato de conciliação, e assim como o coronel Nestor Gomes, pelo seu cavalheirismo e pelos seus princípios, será o traço de união da família espírito-santense, bem digna de paz e de progresso. Havia um bairrismo muito forte aqui no Espírito Santo nos anos 20, né? Por conta das administrações de Bernardino, Jerônimo, que também eram inimigos políticos, né? E depois a gente teve as administrações de Nestor Gomes, Florentino Avidos e Aristeu Aguiar, que foi a pior de todas nesse período, ficou somente 2 anos no cargo, e depois é um outro vídeo que a gente faz contando a história da caravana liberal aqui, do tiroteio, mortes, etc. É tudo briga política, tá? Foram 30 anos muito confusos, né? Nos anos 10, anos 20 e anos 30. E Vitória apresenta no momento um interessante aspecto de uma cidade em plena efervescência. Aqui a gente vê uma foto de Nestor Gomes, né? Aí falando da confeitaria padaria de João Balbi, no centro de Vitória. E falando que grupos aqui e ali discutem e oferecem palpites a favor deste ou daquele contendor. Falando da política, né? Que tinha gente a favor e contra essa indicação de Nestor Gomes. Não obstante, o interesse que a questão reclama, nada de maior a notar, além do calor da discussão. Para tal resultado, muito tem cooperado a ação calma, ponderada e digna do 3º Batalhão de Caçadores sob o comando do ativo cavaleiro coronel Dr. Jaime Pessoa da Vieira. Você vê que o cara vem assumir o cargo de presidente, né? Existem contendas, adversários políticos brigando, pessoal da situação, da oposição, mas tudo dentro da mais perfeita ordem, mediante a presença do 3º BC, que hoje é o 38º BI, né? Do coronel Jaime Pessoa. Então, gente, é isso, né? A gente traz aqui para vocês também outras fotografias, o Teatro Melpomene, né? Em 1919, foto da agência comercial Stella para a propaganda dos cigarros Veado, vendidos no Cine Teatro Melpomene, Cine Teatro que já virou história, né? Ele não existe mais há muitos anos, né? E aí está a capa principal dessa matéria, né, do jornal Luz e Sombra, julho de 1920, e essas impressões de Vitória. Está aí o Café Globo,
dos irmãos Trinchetti, ali na Praça Costa, na Praça 8 de Setembro, né? Famoso café. Aí também uma fotografia de um casamento em Santa Isabel. Aqui estão os filhos de um agente comercial de Vitória, de Alfredo Melo. Aqui também outra fotografia dos filhos do Major Amarílio Costa, Mário Pessoa e Maria Antonieta, duas crianças, filhos e também Roberval, de Adolfo de Oliveira, vice-diretor do Ginásio do Espírito Santo, né? E Vitória nessa época estava bombando, né? Muitas indústrias estavam vindo para cá, a gente estava entrando numa fase mais industrial nesse período, a educação estava a pleno vapor, com os novos colégios, inclusive colégios particulares, né? Então, por isso, Vitória merecia essas matérias, levando em conta que também havia muita matéria paga nesse período também, né? Você vê que havia uma agência de publicidade nessa época, né? A agência Estela, em 1920, fazendo propaganda de jornal e revistas aqui no Espírito Santo, né? Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, estamos sempre aqui trazendo essas curiosidades a respeito da nossa história, né? E esse é um projeto que a gente colocou no ar em 2010, utilizando o Facebook como principal repositório. Só que nós estamos em todas as plataformas, tá? No Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube e nas plataformas que são descentralizadas também. A gente está lá, fazendo sempre um backup de toda essa pesquisa que a gente faz, né? Tem o canal do Memória Capixaba no Rumble, também no BitChute, no Odyssey, que são duas plataformas descentralizadas, né? Ainda no Pinterest, também no COS TV, no Spotify, a gente está também no Locals, que são plataformas descentralizadas, no LinkedIn também estamos lá. Então é isso, se você quiser encontrar fatos interessantes sobre a nossa história, a história do nosso povo, personagens, você encontra tudo aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.